E aí, pessoal, seguindo aqui então com o vídeo sobre Computed Observables. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Pure Computed Observables, ok? Então vamos lá. Qual é a diferença do Pure Computed Observables para o Computed Observable que nós vimos no vídeo anterior, tá? Numa tradução livre do site do Knockout, na verdade, isso aqui é uma orientação, né, que o site faz a respeito desse tipo de objeto, né, desse tipo de observable. Então, ele diz o seguinte: se o seu computed observable apenas calcula e retorna um valor dentro do corpo dele, dentro do corpo do observable, não será modificado o valor de outro observable. Então, no exemplo anterior, a gente fez a concatenação de label text com input value, ok? Então, se o seu computed observable ele vai fazer apenas concatenação, cálculo, e vai retornar esse valor, então você deve usar o Pure Computed Observable, tá? Pois ele vai gerenciar as dependências, tá? Que estão ali dentro do corpo dele, e o monitoramento ali das alterações dos observables, o uso da memória de forma mais eficiente, tá? Então, simplificando, quando a gente deve usar o Computed Observable e quando a gente deve usar o Pure Computed Observable. O Computed Observable ele deve ser usado quando dentro da instrução que você definiu, você modifica o valor de algum observable da sua view model, ok? Se a instrução que você escreveu, ela apenas faz uso dos valores, tá? Ela não manipula, ela não faz ela não atribui um novo valor para um observable, ela apenas obtém o valor, usa ele para algum tipo de cálculo, algum tipo de concatenação, como foi o que a gente criou. Então, você deveria usar o Pure Computed Observable, porque ele faz uma manutenção das dependências, do uso de memória, de como ele vai controlar toda essa estrutura observável de uma maneira mais eficiente, tá? Então, seguindo aqui no slide, como é que a gente declara o Pure Computed Observable? A gente declara a propriedade, a variável, né? ko.pureComputed, tá? E define uma function, tá? Que vai ser a instrução executada toda vez que um dos observables ali dentro dessa instrução, sofrer alteração, né? E o segundo parâmetro é o this. Tá? Esse this eu comentei no vídeo anterior que a gente falaria um pouco mais sobre ele, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dele, ok? Então, legal. Então, via de regra, na construção do observable, não há diferença, com exceção do nome do construtor, que um é computed e o outro é pure computed, não tem diferença. Tá? A diferença é a maneira que o Knockout vai controlar a coisa ali nos bastidores. Tá? Essa é a diferença. Você só tem que entender quando usar um e quando usar o outro, que foi o que eu expliquei agora. Tá? Então, beleza. Tá, vamos lá no código, vamos ver isso aí acontecendo aqui. Tá? A gente pode usar esse mesmo exemplo aqui, tá? Apenas adicionar aqui
trocar a criação, né, o construtor do observable aqui, tá? E se a gente vier aqui no nosso exemplo, tá? Vou salvar aqui, ó, F5, tá? Atualizei lá, troquei o valor e normal, aconteceu da mesma maneira, tá? Pra gente não muda muita coisa. Como eu disse, quem vai receber a maior mudança aí vai ser o nocaute que vai executar lá um trâmite, uma manipulação, um gerenciamento diferente para um e para outro. Então, quando eu deveria usar o computed apenas? Tá? Você deveria usar o computed, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui bem... Tá? Imagina o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, mensagem. Vamos declarar aqui uma variável mensagem, vamos atribuir a concatenação a ela, tá? E vamos retornar mensagem para o nosso computer, ok? Porém, nós vamos também atualizar o valor de label text. Label text. Nós vamos dizer que, então, se qualquer uma das propriedades aí sofrer uma alteração, a gente vai atualizar o label text, ok? Então a gente vem aqui, troca de pure computed para computed apenas, e vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai acontecer. Então, olha lá, eu vim aqui e alterei o valor do input aqui, novo valor. Veja que já inicialmente, ó, o nosso label text já iniciou com o valor concatenado e depois que eu alterei aqui, ele concatenou novamente o valor, né? E alterou tanto aqui no bind que nós criamos, como aqui nesse outro binding, tá? Aqui ficou um pouco confuso, eu vou alterar aqui, eu não vou usar a própria label para concatenar, tá? Porque senão ele vai ficar acontecendo isso aqui, ó. Toda vez que eu alterar, ele não vai excluir o valor antigo. Ele vai manter e vai concatenando o valor antigo com o novo, tá? Ó, novo. Olha lá, ele vai concatenando. Então, para que isso não aconteça, nós não vamos utilizar ele na concatenação. Vamos pegar aqui, ó. Vamos concatenar com uma string estática, tá? Ó, static, ok? Olha lá, tá? Então tá aí, ó, input value static. Bom, se eu modificar o valor do input, olha lá, novo valor static. Veja que alterou no nosso computer, certo? E alterou também no nosso label, tá? Por quê? Porque eu estou retornando o valor concatenado e estou atribuindo o valor concatenado a label text. Então, quando você modificar o valor de um observável dentro da instrução, você usa o compute. Se você for apenas concatenar o valor, então você usa o pure compute. Ok? Legal. Então, é isso aí. E aí, vamos aproveitar. Eu vou apagar esse cara aqui. Tá? Vamos aproveitar e já vamos falar sobre o this. Ok? Vamos falar sobre o this. Então, vamos lá. Ó. O que é esse parâmetro this? O parâmetro this é o seguinte. Você está dizendo para esse observable computado, quem vai ser o objeto do contexto dessa instrução, dessa function. Tá? Isso quer dizer o quê? Que se você passa this aqui, this nesse contexto,
representa o nosso view model. Se eu não referenciar aqui o self, tá? E eu fizer, por exemplo, this e this aqui, ele vai encontrar os valores aqui, tá? As minhas propriedades. Por quê? Esse this representa esse this, ok? Por que isso? Porque se eu não informar quem vai ser o contexto aqui, o this vai representar o contexto dessa função e não o contexto da minha view model, tá? Um teste que a gente pode fazer aqui é o seguinte: eu vou passar um objeto aqui, um objeto vazio, tá? Ó, melhor, vou passar um objeto. Eu vou ignorar esse parâmetro. Eu não vou fornecer esse parâmetro. Olha só o que acontece. Ele diz o quê? Olha, não existe this label text nessa função, tá? Não encontrei essa propriedade. Por quê? Porque aí esse this não representa o this da view model, representa o this deste contexto dessa function aqui. Então, se eu viesse aqui e fizesse isso aqui, ó, label text igual a ko.observable novo contexto, tá? E vou dar uma replicada aqui rápida para a gente entender legal isso aqui, tá? Ó, eu criei dentro do contexto da function, tá? Os dois elementos, das duas propriedades que eu estou usando aqui. Agora olha só, olha lá, novo contexto e novo contexto, que foi o que eu defini aqui dentro. Porém, olha lá o meu label e o meu input. Estes estão ligados com o meu contexto mais externo aqui, o meu contexto da view model. Então, quando você passa o this aqui, passa o objeto aqui, que representa, neste caso, o objeto mais externo aqui, que seria a nossa view model, ele já atribui para o this do contexto da function aqui esse objeto mais, o contexto externo. E aí a gente tem aquela funcionalidade que a gente vinha usando, tá? Então, por exemplo, qual a vantagem? Aqui tem uma vantagem, por exemplo, no uso do self, que eu expliquei no primeiro vídeo. Então, como a gente vinha fazendo aqui, ao invés de dizer aqui this, eu posso apenas apontar aqui para self, tá? Em ambos, e eu posso ignorar esse atributo. Com isso, eu continuo tendo o mesmo valor e alcançando as mesmas propriedades. E aí eu ganho quem? Eu ganho o meu this interno aqui para trabalhar de alguma outra maneira, tá? Então eu poderia ter um input value aqui fora e o input value aqui dentro, tá? Então, se eu fizer isso aqui, a gente vai ter o label externo e o novo contexto interno, tá? O input value o valor do input value aqui do contexto interno. Legal? Beleza. Então é isso aí. Sobre o Pure Computed Observable é isso, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre uma criação automática, a criação automática do Computed Observable, tá? Como criar deixar que o Knockout crie automaticamente esse tipo de observable, e aí a gente vai dar mais uma pincelada sobre algumas outras coisas, algumas outras configurações do observable, do Computed Observable, e aí a gente encerra esse assunto no próximo vídeo. Legal? Valeu então, obrigado e até o próximo vídeo.